E agora sim. Maravilha, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Firme e Estamos bem, forte? professor. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor está dando para a gente de poder fazer essa live aí. Nessa essa época de quarentena, meio que a gente acaba se redescobrindo, né? Eu sempre tive vontade de fazer live, mas a vergonha ela acaba tesourando os desejos da gente. E aí a gente acaba, nesse tempo de pandemia, se auto-redescobrindo e vendo as vontades, vendo os talentos aí. E aí eu criei coragem, ontem a gente fez uma live com o Garcia e hoje, graças a Deus, o senhor deu essa oportunidade para nós aí. Então, antemão, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado. O senhor abriu espaço aí para nós aí. Não, eu que agradeço. Sempre é importante a gente estar falando e falando de futebol, falando daquilo que a gente gosta, trocando ideia com você. A gente vê que você é um cara sempre compenetrado, tentando e buscando, né, fazer as coisas da melhor maneira possível. Sempre um torcedor, né, do Leque, uma, é um, é uma pessoa assim que está sempre se inteirando, buscando novos horizontes. E participar contigo é um prazer. Eu tenho certeza que nós iremos falar aí para muitos aí que participantes. Eu tenho certeza que será legal pra caramba. Vamos lá então, antes da gente entrar no assunto Londrina, que hoje vai ser a maior pauta nossa, eu quero que você conte para mim, pro pessoal, como que era o Roberto Teixeira da Fonseca lá em Mandaguari na década de 60. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você assim. O futebol entrou na minha vida desde garoto. Não tem como deixar de ser diferente, né? Valeu, Cid! Fernandão, Cid, essa galera aí tá sempre acompanhando aí. Dizer uma coisa para você assim, o futebol entrou cedo na minha vida, como a maioria dos brasileiros, né? Uma cidade pequena, sempre gostei muito do futebol. E eu acabei sendo descoberto por aquele que talvez na nossa região, na nossa época, foi talvez o maior descobridor de talentos. Ali Omar Mansano, né? O nosso Ticão, que tanto descobriu Fernandinho e vários outros jogadores aí que eu poderia enumerar de alto a baixo aí, né? E eu fui um deles. Nós fizemos um jogo contra o Londrina, né? No aniversário da minha cidade. E ao término daquele jogo, o Ticão me chamou para ingressar nas categorias de base do Londrina e nunca mais acabei voltando para Mandaguari, dando sequência à minha vida profissional dentro do futebol. E o Robertinho lá na época de escola, antes de ingressar nas categorias de base, era um Robertinho mais compenetrado ou era um Robertinho que deixava as professoras de cabelo em pé? Não, eu deixava as professoras de cabelo em pé. Participava muito, era assíduo e muito bom na educação física, você entendeu? Então, Aham. assim, esse era meu forte. Eu nunca gostei muito, assim, de estudar, apesar da minha mãe sempre foi muito rígida, porque a minha mãe foi professora, né? Muitos anos, durante a vida Uhum. dela todinha. E eu fui um aluno, assim, eu tentava fazer de tudo para poder estar passando de ano, fazendo o mínimo necessário para que a gente pudesse passar de ano. Mas eu não fui um bom aluno, talvez uma referência, não. Eu gostava mesmo, era da educação física, mas era participativo, nunca gostei de faltar, como em tudo na minha vida, sempre fui Caxias, né? Então, eu tive uma participação assídua, né? De frequência em aulas e tudo mais, mas sempre gostei mesmo do futebol, foi aonde o caminho que teria que ser, não tinha outra maneira não. Ô Cid, você gostou do meu Ah, cavanhaque, né, Cid? Mas vou tirar. A hora que voltar o lado profissional, ele cai, pode ficar tranquilo. Agora eu passei um pouco de água oxigenada aqui, deu uma oxigenada, tá? falaram que você tá parecendo o Tony Stark. Que isso? Porra, eu queria ter o dinheiro dele, né? Só aparecer com ele não adianta, não. Eu queria aparecer com ele em outros segmentos também. É, aí, você já entrou no assunto ali que o Ticão acabou te levando do Mandaguari pro Londrina, né? E como que foi a tua estadia na categoria de base? Porque, pelo que eu estudei aqui, você já chegou e alguns 2, 3 anos depois você acabou sendo
campeão paranaense juvenil e logo em seguida campeão paranaense, né? Mesmo não atuando, mas você estava na equipe principal do Londrina. Como que foi essa transição do profissional, do juvenil para o profissional do Londrina? Eu comecei nas categorias de base, em um ano seguinte, nós fomos campeões paranaenses, quebramos um tabu de muitos anos, né, em cima do Matsubara. Nós fomos campeões, porque o Matsubara tinha uma hegemonia no Paraná, né? Isso também tinha uma equipe muito forte de categoria, mas era depois do interior do Londrina, e nós conseguimos ser campeões. A gente tinha um belo time de base, era jogadores aqui, Capelozzi, Adalberto, Eliel, depois ele acabou nas finais saindo, entrou o Marcão, mas assim, era uma equipe muito forte. Nós somos campeões. No ano seguinte eu já fui campeão, né? Como eu já disse, eu fazia parte do processo do grupo, que era o Urutão Nunes comandando. Nós fomos campeões pelo profissional, e ali eu absoluto também do Londrina, e 3 anos depois eu acabei indo para o São Paulo Futebol. Tá, você tá conseguindo me ouvir bem, professor? Tá dando uma travada? Não, eu tô te ouvindo. Agora que você tá falando, eu tô te ouvindo tranquilo. Seria o meu aqui ou seria o seu aí? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha rede, mas a minha rede tá... Vamos ver se voltou agora um pouco. O seu andou dando umas picotadas aí, mas eu tô te ouvindo legal quando você fala. Não. É que o seu, no teu retorno para nós aqui, tá dando... A internet do Roberto Fonseca tá cortando, o Fernando Leite tá falando aí, ó. Será que é minha? Eu paguei tudo certinho aqui, Fernando. Tá tudo tranquilo, velho. Será? Foi agora? Acho que agora foi. Ainda tá cortando? Como é que tá? Eu tô te vendo, tá legal aí. Não, agora melhorou. Ó, o Fernando tá caindo matando. O Fernando, eu conheço o Fernando, mas ele não me conhece. Pô, eu paguei a internet, Fernando. Pode ficar tranquilo, velho. Aqui é tranquilo. Tá tudo certo. É o clube que paga, né, cara? Então aqui não tem problema não, Fernando. Fica tranquilo, meu irmão. Professor, foram 57. Tá de sacanagem. O Fernando é comédia. Foram 57 jogos com a camisa de Londrina, né? Ou um pouco mais. Oi? Não sei, Alô? não sei. Não lembro, não tenho essa conta. Eu acredito que seja até mais. Eu passei várias vezes pelo Londrina. Eu poderia dizer que deve ser bem mais do que isso daí. Então as fontes foram erradas. Mas assim, nas suas passagens pelo Londrina, né? Nós temos aqui um vice-campeonato, um terceiro lugar do Brasileirão da Série B, né? Que naquela época só subiu 2 times, o Londrina bateu na trave em 95 e 96. E na sua primeira passagem, quando você foi campeão, você acha que nessas suas passagens como jogador faltou alguma coisa, ou você acha que você teve dever cumprido dentro do Londrina? Não, eu acredito que o dever cumprido, claro que eu queria ter o acesso, eu queria ter subido, é o sonho, né, de todo atleta, principalmente quando a gente tem uma identificação com o clube, a gente gostaria de ter tido acesso. Se fosse nos moldes de hoje, nós teríamos subido. Nós ficamos em terceiro, em uma das vezes, na outra nós passamos próximo de ter entrado no quadrangular, porque naquela época você ainda entrava no quadrangular e depois você disputava, né? Aí nós ficamos em terceiro lugar e acabou subindo as outras 2 equipes que ficaram em primeiro e segundo lugar. Mas eu acredito assim, que como atleta eu tive vários objetivos, eu dei retorno para Londrina, também dentro de campo, fora de campo, sendo vendido ao São Paulo. Na época, diretores, né, tinham comprado dinheiro no Londrina e tinha que ter o acerto e tudo mais.
dentro de campo com trabalho. Sempre eu acredito assim que eu honrei a camisa do Londrina com suor e às vezes, em algumas vezes, até com sangue, mas eu sempre me identifiquei muito com o torcedor. Na época, eu era um atleta assim que me identificava muito com o torcedor, com a imprensa. Eu tive assim tanto é que o sucesso foi tão bom que dali eu saí para um São Paulo. Não é qualquer jogador, você sabe disso, que sai de um Londrina para um São Paulo. Você tem que ter tido alguma coisa forte ou alguma coisa realmente substancial para você galgar um degrau dessa maneira, né? Na época que você chegou no São Paulo, né? O São Paulo passava uma transição e ali começava um projeto dos menudos, né? Dos menudos do São Paulo ali. E você foi campeão paulista em 85. Aquele elenco do São Paulo tinha um Miller e um Careca passando da base e subindo pro profissional, e já tinham jogadores consagrados como o Falcão, né? Não sei se o senhor pegou a época do Falcão ali também. Não, ele acabou chegando depois. Nós somos campeões antes, mas o Falcão não estava. Era o Pita, Silas, Miller, Visoli, a garotada, Geraldo, Sidney, que inclusive o Gilmar o filho também, dele, né? O filho do Sidney hoje joga comigo aqui no Grêmio Novo Horizontino, que é o Vinícius Kiss. É filho do nosso Sidney, atacante do São Paulo. Você vê como é que é o futebol, é legal, né? Pois é. E realmente foi assim uma época. Era o Cilinho, o treinador também, mas foi uma época assim muito boa, né? De jovens buscando o seu lugar ao sol. Uma mescla, Oscar, Éder Taino. Foi um time assim muito bem mesclado pelo Cilinho e que acabou dando retorno, depois acabou dando uma desconfigurada, mas era basicamente essa época aí. Ontem eu estava conversando com o Garcia e ele foi campeão mundial com a categoria de base da seleção brasileira. Eu não consegui essa informação a respeito do senhor, mas eu gostaria de saber assim, se houve alguma convocação para o senhor e se o senhor acha assim, que faltou essa oportunidade, tanto na base quanto no profissional. Porque a gente sabe, a gente procura, a gente vê vídeos, informações, com todo respeito, o senhor jogava de terno, né? Na zaga aí. Você acha que faltou, assim, pelo menos uma oportunidade? Assim, é até um caso, eu tenho fotografias e tudo mais para poder até mostrar. Na época, eu fui convocado para a seleção paranaense e também para a brasileira. Eu fui convocado, eu iria viajar para fazer uma partida pela seleção paranaense em Curitiba e após isso eu ia para a brasileira. Eu joguei no sábado para o Londrina, no VGD, eu lembro disso porque para mim foi um trauma, foi uma das coisas piores que aconteceu na minha vida. Né? Ainda mais como garoto, isso ficou muito marcado, né? Eu tive uma lesão extremamente séria no meu tornozelo, fiquei 40 e poucos dias com gesso, e naquela época ainda era gesso, né? E o gesso ele atrofiava e tudo mais, então assim, acabei perdendo praticamente 2-3 meses da minha vida na época, da categoria de base do Londrina, onde eu tinha sido convocado para a Paranaense primeira e subsequente para a brasileira. Mas então aí mais um então pro nosso hall aí de convocados também, né? Deixa eu fazer mais aqui. Depois o senhor passou por mais alguns clubes, né, como jogador, e aí o senhor chegou no América de São Paulo, onde também o senhor se tornou ídolo, né? Tem muitas histórias que eu vi na internet do senhor. Quais foram os jogos assim no América que mais marcaram assim a sua vida? Olha, o América sempre foi uma referência no interior de São Paulo como uma equipe extremamente difícil de se jogar na casa deles, né? Onde tinha o Mário Alves Mendonça, um campo acanhado, era a La Boboneira do interior. Nós passávamos até mais de anos sem perder dentro de casa. Era muito difícil de se perder dentro do Mário Alves Mendonça, era uma referência. Alguns anos, né, que a gente tinha equipes fortes, a gente sempre brigou por chegar entre os 4 de Paulistão. Foi realmente assim, eu fui emprestado, eu fui primeiro para o São Paulo e depois o Urubatão, que tinha sido meu treinador no Londrina, campeão e tudo mais, me conhecia muito bem, né? E aí o que aconteceu? O Urubatão acabou me contratando no América de São José do Rio Preto. Então primeiro eu fui para São Paulo, depois eu fui emprestado para o América,
Acabei ficando um tempo lá, fiz uma grande campanha e depois, posteriormente, o América me comprou e eu acabei ficando bastante tempo no América de São José do Rio Preto. Aí joguei no Bahia e várias outras equipes do interior de São Paulo também. Eu vejo que o senhor tem uma identidade, teoricamente, muito forte com o interior de São Paulo, como jogador e como treinador. Aí, antes da gente passar para a fase treinador, eu quero que o senhor fale para nós ali como que foi a sua aposentadoria dos gramados. Bom, como eu já disse, a minha identificação com Londrina sempre foi muito grande, né? Eu sempre passei várias vezes lá, né? O Fernandão tá falando que eu joguei na Ferrinha. Essa foi realmente a Ferrinha Ferroviária de Araraquara. Sim. Foi uma época muito boa. Passamos, tivemos uma grande campanha ali. Era José Gali Neto era o nosso treinador, né? E a gente teve em vários outros lugares. Eu passei muito tempo no interior de São Paulo e a gente largou esse legado como um ex-atleta, de sempre assim, de liderança e tudo mais. Então, isso hoje tem me ajudado como treinador também. E assim, além de ter várias vezes rodado em equipes do interior, eu estive no Londrina. Por exemplo, talvez, não sei se você se lembra, em 88 eu estive no Londrina, numa Série B de Brasileiro, depois retornei também para São Paulo e posteriormente eu acabei voltando ao Londrina na Série B de 96, 97 e 99, que aí foi minha última passagem como atleta no Londrina. E aí a gente fez também uma campanha, era o Itamar Belas Almas, que era o treinador e tudo mais. Então eu tive assim, 96, 97 e 99 eu disputei a Série B pelo Londrina como atleta ainda. E depois voltei a jogar em São Paulo, se não me engano, e voltei para encerrar a carreira na nossa luzinha do nosso glorioso Amarildo Vieira, que é um amigo, é um irmão, uma pessoa fantástica. Ali, realmente, eu terminei minha carreira e comecei como treinador de futebol. Praticamente, numa semana, eu encerrei com uma contusão muscular, na outra semana eu já era treinador. E aí, antigamente, posso estar errado, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, pelo amor de Deus. Mas antigamente a CBF não exigia esses cursos que ela tem hoje, que ela está dando todo esse estudo, a CBF Academy, né? Antigamente, e como é que foi essa transição? O senhor falou de numa semana uma lesão, na semana seguinte como treinador. Como que foi essa primeira impressão sua quando você entrou no campo para ser treinador de uma equipe? Bom, primeiramente, deixar um abraço com o Roberto Fernandes, entrou aí, cara, e esse daí, o RF. Você quer me deixar bravo é quando estão fazendo entrevista pra mim, Xará. E aí, Roberto Fernandes? Eu falo, não, Roberto Fernandes não, RF, mas não é o Fernandes. Eu sou o Fonseca Fernandes, é muito bom treinador, gente boa, mas não tem nada a ver comigo, não. Não sei se fizeram o inverso contigo, Xará, mas comigo já fizeram. Aí, o seguinte, realmente, como você falou, foi até assim uma curiosidade. Quando eu tive essa lesão, o time da Portuguesinha não estava bem, estava mal na competição. E como tinha uma equipe experiente, jogava o Zé Roberto, que hoje é treinador, e vários outros jogadores, né, o Robert, e vários jogadores ali na nossa Portuguesinha, o que aconteceu? Eu tive essa lesão, o Amarildo me chegou e falou, nós iremos fazer uma comissão para poder comandar a Luzinha e nós vamos mandar o treinador embora. Aí eu fui embora com aquilo, eu já fazia cursos, e aí você está falando, né? Mas eu já fazia cursos aqui, nós temos o Citripesp, que é a federação, né, dos treinadores de São Paulo. Como eu conhecia, eu fazia esses cursos, tinha feito já outros em outros lugares também. Eu sempre gostei dessa parte tática, né? Eu sempre fui um cara de cobrar muito dos meus companheiros a parte tática. Eu gostava de ver meu time jogando, mas organizado ali atrás. Aí o que aconteceu? O Amarildo chegou em mim e falou da seguinte maneira: nós vamos fazer essa comissão. Eu fui embora com aquilo na cabeça. Depois disso, eu voltei no outro dia com uma outra proposta para o Amarildo. Eu falei, Amarildo, não, esquece esse negócio de comissão. Se eu tiver que assumir, eu vou assumir essa bronca aí, já que eu vou estar ali na beira do gramado, vai ser eu, e eu quero chamar a responsabilidade para mim. Valeu, Dirceu, meu capitão. Aí, o Dirceu acabou de entrar aí. Aí é o seguinte... Professor, só cortar um pouquinho.
Dirceu, pelo amor de Deus, ao vivo, faz uma com a gente também, faz uma live com a gente também. Pede pra ele aí, professor, dar essa moral pra gente também. Ô, Dirceu, dá uma moral aqui pra nós, pra gente também ouvir as suas histórias, que já tem bastante por sinal, hein? Tem. A gente começa assim, é mais novo, depois tem muitas histórias e tal. Outro dia até contei uma história curiosa do Sid Clay, não sei se ele ouviu, se ele estava participando. O Fernando Leite, ele ouviu, deu risada pra caramba, porque foi uma história engraçada que aconteceu. Depois, se der tempo, eu conto rapidinho que você não sabe. Mas é assim, como é que era a pergunta mesmo? Desculpa, fugiu aqui rapidão. A sua transição, né? Numa semana jogador, na outra técnico. O senhor estava falando como foi essa mudança para técnico. Aí, cara, então, eu peguei, já voltei no outro dia com essa ideia. Eu peguei e falei pra ele assim, ô Cid, peraí que eu vou contar essa história aí que você gosta, é sua, essa história é legal, essa daí eu gosto, pode contar, essa daí não tem problema não. O Fernando já sabia, ele até deu risada aí, tá? Aí, cara, eu peguei e voltei com isso na minha cabeça, que eu tenho que assumir, se eu voltar aqui do lado do gramado, vai ser eu vou ter que assumir. E realmente... Não sei de quem tá falando que eu sempre conto essa história, que foi tão engraçada. Tá te cornetando aí. Esse daí é fera. E aí, mas é legal, é uma coisa que aconteceu que faz parte do futebol, que é legal. E com a camisa do Londrina foi isso. Aí, cara, eu voltei com isso na cabeça e eu iniciava ali a minha carreira de treinador, porque depois nunca mais eu voltei. Eu até recuperar dessa lesão, você sabe como é que é os velhinhos para recuperar, é mais difícil, né? Então, o que aconteceu? Eu fui, e ali eu comecei a minha carreira de treinador, depois eu fui para um time que era o Águia de Mandaguari, né? Como treinador, quer dizer, eu saí da Portuguesinha, depois eu fui jogar a segunda divisão paranaense. Nós somos campeões invicto, entendeu? E aí a gente acabou fazendo uma grande campanha e ali iniciava, que depois eu voltei para São Paulo e tudo mais. Mas assim, o meu início realmente como treinador foi dessa maneira. Depois de uma lesão, em uma semana eu era jogador, na outra semana eu era treinador. Não tinha essa necessidade, né, cara, da gente ter os cursos, mas eu havia feito já alguns, mas foi assim que eu comecei realmente como treinador. Já estava preparado já, né, professor? Ali falou que se eu fui treinador do Londrina em 2003, não, acho que foi 2005, foi até com o Sid Clay. O Sid Clay também me deu uma oportunidade, acho que a primeira oportunidade no Londrina como treinador foi com o Sid Clay. O Sid Clay me convidou, fez um grande trabalho, a gente vendia o almoço para poder ter a janta, uma dificuldade enorme na Série C do Brasileiro, e o Sid Clay ali com muito trabalho, com muito suor, correndo atrás, e a gente fez uma campanha até razoável dentro da Série C do Brasil. Disputamos todas no VGD, tinha Cianorte, várias equipes, e o Sid Clay, nós trouxemos ali muitos jogadores por conhecer, tanto eu ainda como ex-atleta e treinador já aqui de São Paulo, e principalmente o Sid Clay com amigos e tudo mais, e a gente montou um time na raça, assim, vou dizer um negócio para você, realmente para poder representar o Londrina, a gente conseguir fazer com que o Londrina disputasse aquela Série C, com suor e com sangue, e sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu hoje resido também, não resido em Londrina, né? Resido em Cascavel, por isso que eu até falei que eu conheço o Fernando Leite, porque ele foi gerente de futebol beijo, aqui. Eu tenho que dar um beijo para minha filha, que senão depois ela me cobra. Tem que aproveitar agora. Não, já tá tranquilo, vamos lá. Aí eu conheço o Fernando Leite daqui de Cascavel, né? Que eu hoje resido em Cascavel, e ele foi gerente de futebol aqui. E eu também fui assessor de imprensa de um outro clube aqui da cidade. E eu falo que o futebol, depois que eu vi o futebol de dentro, os torcedores acham que é fácil, é só entrar no campo. Não é, tem toda a questão do por trás do futebol que as pessoas não entendem. E às vezes acaba tendo a dificuldade, que nem o senhor falou aí, a dificuldade que o Londrina teve para disputar uma Série C, vendendo o almoço para comer na janta, e é o que a gente passa hoje, é a realidade do futebol brasileiro. A defasagem, a questão financeira, a falta de apoio das federações, não são todas as federações que têm um apoio, né? Perfeito. Não, sim, e naquela época, se a Série C hoje, a gente já tem alguns problemas, mas é muito melhor. Aquela época, você era aquelas chaves ainda, né, de poucas equipes, você não tinha ajuda de lugar nenhum, foi realmente assim, em cima mesmo
pô, de muito suor, de pessoas assim que se doaram, né? Como eu acabei de falar, o Sid Clay, a direção e tudo mais aí. Não foi fácil, não. E falando aqui, né, igual o Fernando, parabéns, iniciou, estava fazendo um grande trabalho, né, no nosso glorioso Cascavel. Professor, aí começou a sua viagem no interior paulista, ali no oeste de Itápolis também, né? Aí vocês foram campeão de uma Série A2 do futebol paulista e o senhor ingressou na Série A1. Como que foi para o senhor, sim, essa primeira experiência em termos de estaduais? Para nós sabemos que o Campeonato Paulista ele é, sem dúvida, o melhor e o mais disparado assim, em termos de técnica e competitividade no Brasil. Como que foi naquela época, aquela transição de uma Série A2 para uma Série A1 do Campeonato Paulista? Não, obrigado nada, Fernando. Você tem feito e fez um grande trabalho e vai continuar fazendo agora na Série B, beleza, Fernando? Não, é assim, eu tive a minha primeira experiência como treinador em São Paulo na Série A3 com o 15 de Jaú, né? E aí eu disputei um paulista da Série A3 e depois eu joguei contra o Oeste de Itápolis e nós ganhamos do Oeste de Itápolis por 1-0. No outro ano, o Oeste subiu da 3 para 2 e eu tinha jogado contra o Oeste pelo 15 de Jaú. Aí o Mauro Guerra, né, o glorioso Mauro Guerra, me convidou para ser o treinador. Falou assim, Roberto, chegou em mim e falou desse jeito, esse era o projeto. O Oeste de Itápolis não tem condição de estar disputando uma Série A2, é com muita dificuldade. E nós temos que fazer um time, uma equipe para não cair, né? Para fazer uma campanha razoável, porque a cidade transpira, a cidade gosta de futebol e a gente gostaria que você viesse. Assim, só faltou ele me dizer, eu sou um treinador barato, eu vim da Série A3, né? Então eu precisava contratar um treinador barato para a Série A2. E qual foi a nossa surpresa? Nós perdemos apenas uma partida na Série A2. Uma partida apenas na Série A2, subimos para a Série A1, ali foi meu grande título, assim, vamos dizer, de uma expressão, que é o campeão da Série A2, né, com Oeste de Itápolis, e ali eu dava início ao meu trabalho no interior de São Paulo, que sempre foi forte, o lugar que mais eu trabalhei. O senhor sabe que nós temos algo em comum, né? Que, por exemplo, o senhor tem uma passagem por Botafogo de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Oeste de Itápolis, mais alguns times daquela região ali. E eu nasci em Jaboticabal, ali no meio ali das cidades ali, né? Entre perto de Ribeirão, perto de Sertãozinho. Então eu cresci vendo futebol né, no interior paulista mesmo, né? Onde, que nem o senhor disse, a dificuldade era muito grande. E aí o senhor teve uma passagem boa pelo Botafogo também de Ribeirão, assim. E o que o senhor pode falar lá do Botafogo para nós? Que também eu tenho das minhas vontades, assim, ainda vou realizar, é ver um Come Fogo, que era um dos maiores clássicos do interior paulista, que é o Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade de participar de Come Fogo, empatei um e ganhei outro. Ganhei um lá na casa, lá no Palmas Travasso. Foi realmente sensacional. A torcida, naquela época, a rivalidade era numa Série C. Eu trabalhei, se não me engano, 2004, 2005, foi a primeira vez que eu passei no Botafogo de Ribeirão Preto. Até Sertãozinho, se não me engano, jogava a Série C. Sertãozinho, Botafogo, Comercial, era bem regionalizado a Série C. Uhum. Não sei se você se lembra disso. E aí, o que aconteceu? Foi a minha primeira passagem no Botafogo de Ribeirão Preto, se não me engano, como eu já disse, 2004. E depois eu voltei para ajudar a fazer parte, para tirar o Botafogo de uma queda eminente da A1 para A2. Estava disputando o Paulistão e estava numa situação muito ruim. Em 2009 foi isso. 2009. Aí eu voltei a trabalhar no Botafogo, como eu já disse, 2009. Montei o time depois para o ano seguinte, continuei de 2009 para 2010, nós somos campeões do interior paulista e depois voltei... isso que eu queria chegar, não. Isso, aí voltei em 2011 também no Botafogo de Ribeirão Preto, 2011, quer dizer, então foram algumas passagens no Botafogo, ao todo foram 4 vezes. E como que foi a emoção de ser campeão interior, que também seria tipo... uma competição à parte, né, do Campeonato Paulista, assim, porque é muito forte você estar disputando uma semifinal de um Paulista, mas ainda assim você está disputando uma final do interior no Campeonato Paulista.
Exatamente. Pô, o Fernando tá falando ali, eu não sabia. Ele e o Sid Clay jogaram no Jaboticabal com o nosso glorioso treinador, se não me engano, o Zezito. Se não me engano. Se não me engano. O Depois Jotão, o Jotão, o Sid Clay Jotão, pode até corrigir. Eles dois aí, tanto o Fernando Leite quanto o Sid Clay, com o glorioso Zezito. E aí é o seguinte, como é que você falou? Desculpa, eu me perdi aqui. Como é que foi? Tranquilo. Como que foi para o senhor a emoção de ganhar um campeonato do interior paulista? De um ano o senhor sai de um rebaixamento e vai para um título no outro. Não, foi gratificante. Foi assim, foi uma passagem marcante para a gente. Você ser campeão do interior de São Paulo realmente é um título substancial, né? Que não é fácil, é muito difícil, né? E a gente tinha acabado de fazer 2009 com essa tirada do rebaixamento. 2010 a gente montou esse time, aonde depois vários jogadores dali acabaram saindo para times grandes, né? O Verton, goleiro, Sim. que hoje está na seleção brasileira do Palmeiras. Sim. O Leandro Amaro foi para o Palmeiras. Vários jogadores ali, né? Foram destaque desse 2010 do Botafogo e foram para grandes equipes. Botafogo e São Caetano na final, não foi? Isso, exatamente. Aí eu assisti isso daí. E o Leandro Amaro acabou indo pro Palmeiras e vários jogadores saíram. Por exemplo, o Jonas, lateral direito, foi para Curitiba. Cada um foi para algum lugar. Foi realmente uma campanha sensacional, era um grande time de futebol. E como você disse, né, o interior de São Paulo hoje e ainda continua, né, sendo forte por tudo, pelo lado financeiro, organização, por tudo que acontece. E realmente foi uma passagem substancial. Há 10 anos atrás, antes de eu estar aqui nesse bate-papo com o senhor, eu acompanhava lá o senhor erguendo um caneco aí com o Botafogo de Ribeirão Preto, viu? Como o futebol é um mundo pequeno. Como eu já disse, eu passei várias vezes, né? Ali foram 4 vezes esse do Botafogo. Trabalhei muito no interior de São Paulo, né? Então isso daí acaba marcando, né, para as pessoas que gostam de futebol. Depois o senhor passou por mais alguns clubes, passou até pelo Paraná também ali. Aí o senhor chega e foi campeão da Copa do Nordeste. Assim, uma competição dificílima, né? A Lampions League, como o pessoal diz por aí na gíria. E como que foi essa emoção pro senhor? Ser campeão da Copa do Nordeste com o Sampaio Corrêa, que vinha em uma ascensão ali, com um estruturado, outros times estruturados como o Bahia, o Vitória, principalmente o Bahia, né, que hoje é o grande clube do Nordeste aí. Talvez assim, a magnitude de um título exatamente por isso, né? Por ter sido com uma equipe considerada não entre os favoritos, né? Que favorito sempre vai ser, né? Sempre vai ser Ceará, Fortaleza, Vitória, Bahia. São esses times que vão, né? Que chamam atenção ou que tem a probabilidade de títulos, né? Mas realmente o Sampaio, a gente começou fazendo partidas normais, nos dando condição de classificação, e eu acredito que a grande alavancada foi o mata-mata contra o Vitória, né? Porque nós ganhamos com propriedade, nós ganhamos assim, o torcedor começou a acreditar firme quando nós ganhamos do Vitória de 3-0 dentro de casa. Aí depois nós fomos jogar lá em Salvador e empatamos 0-0. Aí depois nós tínhamos semifinal, acho que foi contra o ABC. O ABC havia tirado o Santa Cruz, né, em 2 jogos muito emocionantes, e depois nós já fomos para a final, né, contra o Bahia. E claro que, né, no sorteio nós fizemos o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo era na Fonte Nova, né? Então, quer dizer assim, todo propício para o título da equipe jogando dentro de casa, a equipe maior e tudo, mas nós surpreendemos com um gol, 1-0 em São Luís, nós acabamos e ganhamos o título dentro da Fonte Nova, onde foi 0-0, e assim, talvez tenha sido uma das maiores festas que São Luís já teve oportunidade de assistir. Vamos falar um pouquinho então do Londrina aí, nessa segunda passagem, 2018 2019. 2018 o senhor pega o Londrina na zona de rebaixamento e quase leva o Londrina para uma Série A. No final de 2018, o nosso gestor me dá uma entrevista falando que ia emprestar o time do Londrina para o Novo Horizontino
para dar uma, vamos dizer assim, uma encorpada no clube, né, professor? Para dar uma melhorada no clube. Em 2019 você vai, disputa o Paulista, faz uma ótima campanha com o Novo Horizontino, e aí você volta Fernando, pro calma que vamos Londrina. ter chance, velho. Vamos junto. Pô, o Fernando tentou, quase que nós fomos pro Sampaio, desculpa, para o Paysandu, para que a gente pudesse fazer um trabalho. O Fernando Leite estava lá no Paysandu. Pô, eu agradeço mesmo. Tá aqui, Fernandão. Vamos ter oportunidade. Tu é fera, cara. Por isso que tem acontecido tudo isso de bom na sua carreira. E vai ser muito mais, com certeza. Ô, Fernando, leva eu como assessor de imprensa, tá? Não esquece disso. Aí o Rafael Morientes, o senhor conhece muito bem, ele fez uma entrevista com o Dagoberto. E o Dagoberto falou que o principal erro da queda do Londrina no passado foi esse entreveiro do Malucelli, que ele fez uma promessa pro senhor e não cumpriu. O senhor acha que faltou, né, não querendo polemizar, pelo amor de Deus, a gente só vai fazer né, um catadão desse assunto. O senhor acha que faltou jogadores para o Londrina dar sequência? O que faltou para o Londrina em 2019 para ele ter evitado essa queda? Bom, vamos lá. Pô, Lidson, que isso? Lidson, tamo junto. Oh, vai se preparando aí que... Será que vai dar tempo de nós fazermos aquele jogo ainda ou não? O Lidson mora lá na minha área lá e nós estamos precisando fazer um jogo desse daí, cara. Cara, é dizer assim... Bom, vamos começar lá o 2018, né? Eu havia acabado de chegar em Londrina e assim, estava acompanhando o Londrina de perto, porque a gente acompanha futebol, né? Não vou no estádio, né? Não vou no estádio até por tudo, né? Por que a gente trabalha e tal, e de repente as pessoas acabam, mas eu acompanho. E em uma das derrotas do Londrina na última rodada, na virada do turno, para terminar o primeiro turno, teve uma derrota, né? E contra o Guarani, se não me engano, 2-0, 2-1. E naquele dia, no outro dia, me convidaram para poder assumir o Londrina. A gente sabia que era muito difícil, né? O Londrina já havia passado 3 treinadores, se não me engano, 3 treinadores. O Ricardinho, o Marquinhos Santos, Sérgio Soares. E aí me convidando naquela ansiedade. Será que 3 treinadores que passaram, a coisa não andou? Será que vai andar com a gente? Né? É uma dúvida. Mas você está dentro de casa. O Londrina, para mim, sempre vai ser um atrativo diferente. Né? Como eu falei, eu vivo Londrina desde os 16 anos de idade. Né? Praticamente eu fui criado vestindo a camisa, falando do Londrina, com a torcida e tudo mais, fui, voltei. Então a gente tem uma identificação. E aí eu acabei assumindo, e para minha surpresa nós tínhamos quase 40 jogadores, né? Quase 40 jogadores naquela época, a gente sabe. O Maurício até estava aqui agora, deve estar acompanhando, ele presenciou. O Maurício Trombeta estava com a gente, que era o supervisor lá, ele estava aqui agora. Um abraço, Maurício. E aí, cara, eu assumi o Londrina naquela situação, e tendo que administrar, né? E tendo que administrar 40 jogadores, e tudo experiente. Você ter uma ideia, nós tínhamos 7 zagueiros. Se eu enumerar os zagueiros que a gente tem aqui, vai ficar o Leandro Almeida, Dirceu, Marcondes, Silvio, Marcondes, mais quem? Lucão, Silvinho. Quem mais? Ó, mais de uma mão tranquilo. Isso eu tô falando de zagueiro e jogava 2. Então você tinha que administrar tudo isso daí. Luizão, né? Então, ó, eu tô lembrando, você vê os jogadores que tinham. Uma zaga boa também, a molecada emprestada, tinha o lateral esquerdo, o Léo Pelé, tinha um lateral direito, o Rai Ramos e o Lucas Ramon, então tinha uma molecada boa também, fora os cascudos, né? O Léo Pelé não estava. E aí tá até o Maurício lembrando da reunião que nós tivemos no Estádio do Café e tudo mais, nós fizemos uma reunião, e assim foi uma reunião dura, cara, muito dura. E era pra gente mandar aí 8, 10 jogadores embora.
e os jogadores pediram para que não fosse mandado. O Dagoberto, tal, chegaram e falaram, não vamos mandar ninguém, vamos tentar administrar. Eu fiz uma reunião muito dura com os atletas. Peguei e falei da seguinte maneira, não vai mandar ninguém embora, então beleza. Só que vocês não esquecem que nós temos 40 jogadores, vai jogar 11, vai entrar 3, os coletivos, treinamentos, né, modelo de jogo, aquele negócio todo, 20 e poucos jogadores. Nós vamos ter mais de 10 jogadores fazendo outros trabalhos. Em muitos trabalhos você consegue ir até administrar 30 e poucos jogadores, 3 times, tal, aquele negócio todo. E aí nós começamos os treinamentos. Fomos para fazer a nossa estreia na primeira rodada do segundo turno. Primeira rodada do segundo turno contra o Boa, lá em Varginha. Nós perdemos aquele jogo. Realmente ali me preocupou muito, que eu achava que a gente tinha feito uma semana de treino e que a gente ia fazer uma grande partida de futebol. E a gente perdeu e não jogamos bem. Melhoramos o time assentado, a gente viu que tinha condição, saímos de lá com algumas convicções importantes, positivas, mas preocupado ao mesmo tempo. E depois nós tínhamos a estreia dentro de casa do glorioso time do nosso amigo do Fernando Leite, que era contra o Paysandu. Era a primeira partida nossa do segundo turno dentro de casa. Não sei se você se lembra disso. Dentro de casa, primeira partida do segundo turno. Nós ali começamos a nossa virada. Nós ganhamos de 2-1 esse jogo. Depois, a segunda partida dentro de casa era contra a Ponte Preta. Nós ganhamos também de 1-0. Quer dizer, fizemos 6 pontos em 6 possíveis, né? E ali a gente conseguiu já sair fora da zona de rebaixamento. E aí começou, né? Empata, ganha, perde, e a gente conseguiu uma façanha. Eu acredito que foi a sequência maior que o Londrina teve de vitórias dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Foram 8 vitórias seguidas dentro do Estádio do Café. Seguidas, vitórias, 8, quer dizer, só aí deu 24 pontos. Tivemos o nosso artilheiro Dagoberto, que a gente tinha que entender como que eu poderia usar o Dagoberto dentro de uma equipe, inserir ele, como que eu iria usar o Dagoberto. Jogador experiente, jogador que na parte física, claro que todos nós sabemos que teria problemas, e como que eu poderia usar esse atleta. E eu acho que talvez essa tenha sido a grande sacada do Roberto Fonseca nesse ano, saber usar um jogador diferenciado. E aí eu coloquei o quê? Nós 9, 10 jogadores, a gente fazia as coisas para que ela acontecesse, para terminar sempre no pé daquele que sabe fazer a diferença, que sabia definir. E aí, tanto que foi o melhor ataque da competição, né? Não adianta você pensar, como o Lídio acabou de falar, não adianta a gente pensar, o treinador ele quer uma coisa, mas ele tem que ter a sacada daquilo que ele tem em mão, não dava mais para contratar. Eu contratei 2 jogadores ainda, eu contratei o lateral esquerdo, que foi o Sávio, e contratei o meia, que foi o Igor Leite. Essas 2 peças só eu contratei, e aí a gente fez o que? Um time girar para que ele acontecesse para aquele produto final, que era a nossa referência, que era o Dagoberto. Ele fez 18 gols, artilheiro disparado aí numa briga com o Lucão do Goiás para ser o artilheiro, e ele acabou sendo o artilheiro. A gente fez uma campanha maravilhosa. Quando estava terminando, agora eu vou chegar naquilo que você falou, quando estava terminando a Série B, a gente tinha feito algumas dificuldades para ter o acerto no Londrina. E a gente sabia que para renovar com Londrina, financeiramente, teríamos problema, iria ser difícil. O Londrina, no estadual, a gente sabe a dificuldade que é, né? Que o próprio o Sérgio Malucelli sempre falou, e é realmente difícil, é deficitário. Enquanto nós temos aí em outros estados a televisão pagando e tudo mais, o Londrina não tem, é deficitário, então a gente sabia que seria difícil. Então nós começamos a arquitetar um plano. Qual seria o plano? Os jogadores mais caros do Londrina e mais a comissão técnica, Roberto Fonseca, a gente ia para o Novo Horizontino disputar o Paulistão. Chegando lá, a gente iria fazer o quê? Fazer esses jogadores estarem disputando um grande campeonato, quer dizer, estava afiando por cima, né, contra time grandes e tudo mais. A gente iria aumentar essa base, ou seja, aqueles jogadores que a gente levou, com mais aqueles jogadores que a gente viria a gostar
e achar que teria condição, voltar quase que essa base total para o Londrina. Entendeu? Ia voltar. Então, foi feito dessa maneira. Eu saí com um contrato verbal que a gente iria voltar, e eu sempre cumpro aquilo que a gente tratou. Tanto é que eu estava disputando o Paulistão, a coisa realmente foi muito boa. Nós fizemos um dos melhores Paulistão, né? Fizemos grandes jogos, ganhamos do Santos, ganhamos de Corinthians, fizemos um grande Paulistão. Eu tive convites, eu posso até enumerar nomes aqui, de equipes que vieram atrás. E eu falei, não, eu tenho um acordo com Londrina e tudo mais, eu devo estar voltando para Londrina. Tanto que o Londrina queria também que eu continuasse, mas eu falei, eu vou voltar para Londrina, eu combinei isso com Londrina. Só que eu combinei também que nós iríamos voltar com uma parceria forte, com uma equipe forte, para que a gente pudesse ter um time em condição de subir da Série B para A, né? Aí o que aconteceu? Também tem o outro lado, a gente sabe que fugiu também, às vezes, da própria alçada da direção do Londrina, que a hora que foi negociar com os atletas do Paulistão, do Novo Horizontino, encontrou dificuldade. Claro que tem alguns que era mais, outros era menos, e começou a ter dificuldade. E eu comecei a me preocupar, porque assim, eu queria um time forte, eu não queria participar só da Série B. Participar da Série B, eu posso participar em outro lugar. Com Londrina eu queria subir. Essa era a minha meta, eu não queria saber. A minha preocupação era subir com Londrina. E eu sabia que, por tudo aquilo que nós estávamos passando, o pessoal iria gostar. O que aconteceu? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a garotada que ficou com o Alemão fizeram um grande Paranaense, foram muito bem, estavam bem. Quer dizer, bem, o Paranaense a gente sabe, nível, estavam bem. Mas assim, eu tinha noção que era para um Paranaense, um time jovem, um time muito novo, que em alguns momentos iria ter dificuldade. Toda a negociação com os jogadores do Novo Horizontino, não conseguimos trazer nenhum. Os jogadores do Novo Horizontino e também aqueles que eu gostaria. Eu posso citar aqui o Felipe Marques, Everton Senna, Paulinho, Murilo Meia, que estava muito bem, o Cléo Silva, eu também gostaria. Sim. Muitos jogadores que eu acabei voltando por Londrina com apenas um jogador na bagagem, porque também como é que se diz? O Lucas Ramon tinha sido vendido também. Então eu acabei voltando para Londrina. Eu acabei voltando para Londrina praticamente com o Paulinho Mocelin. E o que aconteceu? Todos aqueles jogadores que eu queria acabaram não vindo. Eu voltei com o Paulinho Mocelin e eu acabei falando para eles, eu quero um time em condição de subir, a gente vai ter que subir, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu acho que o time não é bom. Aí começou a grande briga, né? Pô, não precisa contratar tanto, não precisa isso, não vamos gastar, nós temos um time em condição. O Maurício está até me lembrando, o Paulinho, lateral esquerdo, também estava nesse pacote, o Paulinho, lateral esquerdo, que depois fez uma grande bom campanha jogador. com o Cuiabá, né? Então, assim, Paulinho, Everton Senna, Edson Silva, o Felipe Marques, que já tinha dado certo no ano anterior. Praticamente uma equipe toda do Novo Horizontino a gente poderia, ou eu gostaria que trouxesse. O Lucas Ramon não, porque já ia vender, mas a gente traria outros jogadores. O Bragantino, né? Eu sempre acreditei muito. Aí o que acontece? Eu comecei a me estressar e achar dificuldade. A gente começou a trazer. Eu queria um jogador assim, de um nível aqui, acabou vindo outro. Claro, não dava para trazer, não estou dizendo que esse ou aquele é culpado, não, pelo amor de Deus, mas aí nós não conseguimos. E aí talvez tenha sido um grande erro nosso, tanto da direção como a minha. Aí terminou o Paranaense, o Londrina não ficou, acho que nem entre os 4, se não me engano, perdeu para o Curitiba, na capital, e acabou ficando fora. E aí eu comecei a assumir, e tinha ainda a Copa do Brasil, que foi aquele jogo contra o Bahia, um time que a gente falou, e agora? A gente leva a garotada, a gente leva a molecada, isso foi conversado, a gente leva a garotada, ou vamos tentar inserir jogadores já mais experientes no contexto? E aí o que aconteceu? Tentamos fazer essa composição, mas eu estava totalmente insatisfeito. Aquela equipe, para mim, ia ser uma equipe que ia brigar para não cair.
E ainda no Bahia tinha dois ex-jogadores do Londrina, que eram os dois Arthur, o Arthur Kaique e o Arthur Victor, que tinham já tinha uma história e sabiam também do Londrina. Aí a gente vai pra Bahia, aquele 4-1, Mocelinho expulso, aí que dá aquela explosão, né? Eu fiquei muito chateado, assim, com tudo isso que aconteceu. O que eu queria o Londrina com um time para subir. Essa que é a verdade, eu não ia aceitar participar. Se fosse em outro lugar, eu poderia, com o Londrina eu queria subir. E aí chegou na volta, eu falei assim, ó, não vamos realmente contratar, a gente não vai ter condição de trazer jogadores do nível que a gente quer, que a gente julga que vai subir. O time estava vindo bem, e aí tomamos a decisão assim, não vai contratar o que você quer, se não vai contratar o que você quer, então cada um segue a vida, eu prefiro sair, e foi aonde eu acabei saindo. E logo que começou o Brasileiro da Série B, até que o Londrina realmente foi bem, né? Londrina foi bem, estava indo bem, mas, como é que se diz? Eu sabia. Eu sabia que a hora que tivesse algumas derrotas, a garotada iria sentir. É jogadores jovens. O jogador mais velho, ele toma as pancadas, consegue reagir. E o jogador mais jovem, não. A tendência é até cair moralmente, psicologicamente e tudo mais. É coisa normal, faz parte, até pela idade dos próprios jogadores. Eu tive uma entreveira assim, entreveira não, com um jogador londrino, não vou citar nomes, mas todo mundo vai saber quem é, porque assim, ele se fez ídolo, mas ao mesmo tempo ele queimou a imagem, não vou entrar em assunto sim, em relação ao professor alemão, né? Nós sabemos que o professor Fonseca fez um trabalho excelentíssimo em 2018, poderia ter dado continuidade em 2019, mas quando o alemão assumiu também, as duas primeiras rodadas, foi que nem o senhor falou, a hora que começasse a ter as derrotas, a molecada ia sentir. Então faltou desse jogador experiente também o lado de poder dar apoio para essa molecada. Então eu fiquei muito chateado com algum posicionamento. Aí depois o cara meio que começou um jogo sim, 2 jogos, 3, 4, 5 jogos não. É um meio miguezão, a gente sabe, a gente tá por trás do futebol também. Eu tinha muito contato com o pessoal de dentro do Londrina, então a gente sabe que. Mas enfim, não quero entrar em polêmica nem falar em respeito disso. Mas infelizmente o senhor não deu continuidade no trabalho Londrina. E nós sabíamos que se o senhor tivesse todo esse material que foi prometido, o Londrina com certeza não ia só brigar para subir, mas como ia brigar de frente com o Bragantino para ser campeão da Série B também. Tenho certeza disso, porque a torcida tinha realmente abraçado a gente tinha voltado. Olha, o primeiro jogo nosso contra o Paysandu tinha 800 pessoas. Nós, assim, no meio do campeonato 2018, a gente já tinha lá 10, 12, 15 mil pessoas, né? Tanto é contra o Vila Nova, se não me engano, tinha 25 mil pessoas, estava o campo transbordando. Então a gente sabia que a torcida voltou a acreditar e abraçar e tudo mais. Infelizmente, eu não senti a confiança que eu queria para poder comandar o time. Eu não sentia. Se eu não sentisse, é aquele negócio, é melhor você deixar para outro que confia do que você tá. Então, assim, eu até entendo o que você quis dizer e, de repente, foi até que esse atleta também sentiu, né? O atleta, às vezes, não sente a confiança, não tem mais aquele negócio, né? Como é que eu vou carregar sozinho? Eu já não tenho mais aqueles caras que fazia parte. A gente sabia que, para um jogador funcionar, no caso do Dagoberto, a gente tinha que ter uma equipe inteira trabalhando para que isso acontecesse. Você tem uma função forma dele, isso. Você entendeu? Aí o que acontece? Às vezes tem atletas que não, ele também acabam não sentindo essa confiança. E aquilo que você acabou de falar, os jogadores jovens, ele precisava de apoio de jogadores do lado. A gente fala que o jogador jovem é muito mais fácil ele entrar num contexto que já está acontecendo do que ele ser uma solução. Professor, deixa eu só te cortar um pouquinho. Deixa eu só te cortar um segundo. O Instagram ele tem um tempo, né? Então vai acabar a nossa live, eu vou entrar de novo e vou te convidar. Se o senhor tiver mais 5 minutinhos, pode ser? Pode ser, tranquilo. Porque a cada 1 hora ele acaba, e o nosso tempo já vai acabar. Então, para não cair, o pessoal está acompanhando, nós vamos encerrar essa, já vou entrar com outra e o professor Fonseca já entra de novo. Pode ser, professor? Tranquilo, tamo junto. Vamos voltar aqui já. Pode, o pessoal continua acompanhando aí.